Bom dia, pessoal. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui nesse webinar, agradecer de uma forma muito especial a CVM, que organizou junto com a IOSCO esse evento, agradecer a pessoa do diretor-presidente Otto Lobo, acho que do superintendente José Vasco, que a gente tem bastante proximidade aqui no escritório, tem uma interlocução grande com a IOSCO também, e todo mundo que possibilitou esse evento. A gente é muito fazendo uma parte aqui específico sobre uma solidariedade que a gente tem, acho que um momento delicado que a CVM tem vivido aqui de restrição orçamentária e ao louvável esforço que o corpo técnico da CVM tem feito ao longo dos últimos anos aqui para poder manter sempre o mercado atualizado, se envolver muito diretamente aqui no desenvolvimento do mercado, como a gente tem visto em todas as últimas regras. Esse é um tema muito sensível, a gente agradece por esse espaço, por poder estar discutindo aqui com o mercado a tributação de fundos de investimento, que é algo que a gente ficou bastante tempo aí sem mudança. A gente vai falar um pouco sobre o panorama aqui, mas de 2015 para cá a gente tinha tido talvez nem tantas mudanças relevantes assim, mas depois da reforma tributária, e esse ano teve IOF, teve medida provisória, teve muita coisa acontecendo aqui sobre esse tema. A gente vai passar um pouco para discutir esse assunto, e a gente aqui da Fiadini Advogados fica muito honrado de poder estar organizando esse evento, inserido aqui no contexto da Semana Mundial do Investidor, para poder discutir esse assunto. Eu sou Samuel, sou sócio responsável pela área de mercado de capitais aqui do escritório, e tenho o prazer de estar com o Carlos Henrique, que é o sócio responsável pela área de tributário aqui do escritório, que está conosco hoje, e também com a Marcela Maley, que é a superintendente do departamento tributário do BTG Pactual, que também nos prestigia com a sua presença aqui para falar um pouco da experiência e de tudo que ela vive no dia a dia nesse assunto. E pelo que eu já ouvi falar aqui, pela experiência que eu conheço da Marcela, é uma das pessoas que conhece pouco de tributário como ela no Brasil, então é uma honra poder ter a Marcela participando aqui com a gente, com esse viés bem prático aqui e mostrando um pouco dos desafios que ela enfrenta no dia a dia de um dos maiores bancos aí da América Latina. Então eu vou deixar cada um deles se apresentar e, sem mais delongas, a gente já pode entrar direto no tema aí. Acho que, Carlos, se você puder começar se apresentando. Obrigado, Samuel, pela introdução. Eu sou sócio da área tributária do Fiadini Advogados. Esse é um tema sempre muito interessante da gente debater, né? Hoje a gente vai falar de todo a questão aí em política, inclusive em relação à tributação dos fundos e tudo mais, inclusive aí no contexto da reforma. A ideia é dar um apanhado geral e uma demonstração desse momento, inclusive com a medida provisória 1303 que acabou não vingando, né? Então é um prazer também ter a Marcela aqui para falar do dia a dia, para falar uma aplicação prática, né? Não ficar aqui um advogadez excessivo, né? Acadêmico excessivo, e acho, enfim, vai ser ótimo. Marcela, por favor. Obrigada pela introdução, rapazes, e eu reforço que o prazer é meu de estar aqui com vocês, então fiquei super feliz com o convite. Acho que esse assunto ele está sempre no hotspot aqui, sempre está em discussão. Acho que desde 2017, quando a gente teve a primeira MP a respeito do assunto, esse assunto ele não saiu da pauta. Então é super legal estar aqui com vocês e debater um pouquinho sobre, né, como que tem sido essa evolução e como que tem sido os impactos realmente práticos de implementação, né? Legal. Bom, a gente preparou aqui um panorama geral, uma tentativa de um contexto histórico das medidas que estabeleceram um pouco de como é a tributação de fundos da forma que a gente vê hoje, né? Então você tem a 8981, depois a 11.033, né, que falou aí do Come Cotas, a Instrução Normativa 1585, que foi uma interpretação da Receita em relação à questão dos Come Cotas, a Resolução CVM 175, que eu acho que até é interessante o Samuel falar um pouco dela, e a Lei 14754, que, não vingando as alterações da MP 1303, é a que a gente vai se basear hoje para falar. Uma coisa que é importante ficar claro, né, pela própria definição do Código Civil, que é relativamente recente, né, de 2019, o fundo de investimento é um condomínio sem personalidade jurídica. Então, de tudo que se conversou até aqui, e aí é interessante que no final a gente fala de reforma tributária, isso mudou um pouquinho, mas a ideia é sempre falar da tributação do cotista, né? Não falo de tributação do fundo, sem personalidade, e eu tenho a figura do administrador que, inclusive, pode fazer, né, faz a retenção de imposto, mas sempre pelo lado do cotista.
todas as questões fiscais que a gente viu recentemente, não apenas nesse governo, mas sem dúvida esse governo enfrenta essa questão de uma maneira bastante forte, elas partem normalmente de um entendimento que não é originário se você for pensar para que serve o fundo, né? Se a gente pensar o fundo como um condomínio ali de riquezas para constituir um investimento que, se ele me der um retorno positivo, eu vou tributar, a gente vai entender que, dentro desse contexto histórico, a Receita Federal, o governo foi transmutando um pouquinho isso para que houvesse uma certa antecipação, né, dessa tributação, inclusive com essa questão do come cotas aí, que é justamente a base aí de toda essa antecipação, né, que mais causa questões aí em relação à tributação de fundos. Sobre o come cotas, a gente tem, na forma que ele existe hoje, né, ele ocorre nos últimos dias de maio e novembro, né, ele é semestral, e tem a grande novidade aí no caso da 14754 é a extensão do come cotas para os fundos fechados, né, que antes não estavam sujeitos a isso. O fundo fechado, que é aquele que não permite o resgate antecipado, ele, na própria interpretação da Receita Federal na Instrução Normativa 1585, ele faz entender que não faz sentido fazer uma antecipação de cotas, porque é uma riqueza que eu não tenho nenhuma disponibilidade sobre ela, né? Você pode ceder uma posição no fundo para um outro cotista eventualmente interessado, mas mesmo essas sessões eu teria ali o oferimento de renda para o pagamento de ganho de capital. Mesmo assim, a 14754, ela colocou o come cotas de uma forma geral para todos os fundos. E aí acho que é até legal o Samuel comentar esse ponto também, porque muitas das estruturas que eram desenvolvidas no passado, elas previam a utilização do fundo fechado justamente esperando esse diferimento, né? E aí, quando a gente fala de diferimento, também não dá para entrar no contexto de que, se você for ver a exposição de motivos da medida provisória que originou a lei e tudo mais, esse diferimento ele está tido pelo fisco como uma coisa muito negativa, como se fosse um artifício, né? Enfim, até existe a expressão artifício de super ricos, né? Para não pagar imposto, para postergar o imposto. Esse tem sido o mote, né? Foi o mote dentro do Congresso para aprovação da lei. E acho que, na verdade, se a gente for pensar que qualquer pessoa, né, enfim, pode ter um investimento, e que a ideia de você ter uma ferramenta tão interessante como o fundo é justamente você conseguir estabelecer um condomínio de pessoas para que, se tiver um resultado positivo, você faça um investimento. O come cotas, cada vez mais, ele atrapalha essa relação, né? Então, Samuel, acho que era interessante você colocar isso, como essas estruturas funcionam e como que isso, no dia a dia, ele pode até fazer parte, né? Se a gente pensar em questões de previdência, questões de acúmulo patrimonial, o acúmulo de valores no fundo, ele faz sentido sem eu precisar necessariamente dessa antecipação de riqueza, mas esse é o contexto que a gente vive e é a forma que existe a tributação. Legal, obrigado pelo espaço aqui. Acho que é importante comentar, acho que até a Marcela lembrou bem aqui da MP, que a gente vem tendo medidas provisórias e tentativas de governos diferentes desde 2017 para conseguir colocar, por exemplo, um come cotas ou uma tributação do estoque. A gente teve diversos medos e receios aqui, investidas do fisco e do governo contra os fundos exclusivos e fundos fechados, fundos patrimoniais, tentando aqui tributar esses fundos ao longo do tempo. E o argumento sempre muito na linha dessa aqui que o Henrique comentou, de que o fundo ele serve como um diferimento de um pagamento de imposto. E a lógica que acho que o mercado entende, também a Marcela pode ficar à vontade para contribuir aqui, olha, a gente, na verdade, o fundo ele é uma comunhão de recursos, de pessoas aqui, de indivíduos que estão se juntando para poder investir num determinado ativo conforme a política de investimento prevista no regulamento do fundo prevê. E geralmente esses investimentos têm um prazo, o fundo pode ter prazo indeterminado, mas a lógica é que, enquanto eu não realizei definitivamente esse investimento e eu não dei o retorno para os meus cotistas, esse investimento não terminou. Então, acho que essa é até parte da beleza e da natureza da estrutura do fundo aqui, e por isso que o fundo não é sujeito de tributo, como o Henrique propriamente colocou aqui na apresentação dele.
Então, a antecipação desse tributo em determinadas estruturas até acabou por inviabilizar algumas estruturas, quando eles não vão entrar na exceção aqui do Comicotas, que a gente vai falar da classificação de entidade de investimento que o governo trouxe, até como uma medida para arrefecer um pouco a ida do mercado e conseguir passar em algumas estruturas essa lógica aqui da tributação do Comicotas. Mas é algo que, de fato, o governo vem tentando fazer há bastante tempo e conseguiu, aqui no contexto da reforma tributária da 14754, colocar a tributação a essa antecipação aqui por meio do que o mercado convenciona chamar de comicotas para alguns tipos de fundos, os fundos fechados, que antes não estavam sujeitos a esse tipo de fundo. Eu não sei, Marcela, se você quer fazer algum comentário específico sobre isso, ou se a gente pode passar para a resposta. As colocações estão perfeitas. Acho que assim, uma das principais preocupações até que a gente teve até quando a gente estava discutindo a legislação, e aqui eu só aproveito para fazer um parênteses para elogiar tanto a atuação da CERT, que de fato esteve aberta ao debate técnico em relação ao assunto, e as associações que atuaram junto à CERT para explicar um pouco, contextualizar, porque às vezes a gente fica tanto no conceitual que a gente perde um pouco do operacional e da vida real, de como que funcionam esses fundos, especialmente quando a gente está falando de fundos que são ilíquidos, quando a gente está falando de fundos que eventualmente investem em cotas de outros fundos, cuja avaliação é de MTM, então ela é mercado, não necessariamente eles receberam recursos, de fato, com os quais eu conseguiria fazer um recolhimento do imposto. Então, essa abertura foi super importante e aproveitar para elogiar também as áreas operacionais e de tecnologia, porque sem elas a gente não teria conseguido implementar a tempo, tá? Esse Comicotas. Até porque quando essa regra veio, a gente teve algumas questões. Então, muitas reorganizações aconteceram em 2023, junto com a implementação da Resolução 175. Então, o nosso jurídico também teve uma atuação aqui exemplar. E fora isso, a gente teve, dentro desse Comicotas, várias opções de como pagá-lo. Então, a gente teve o desconto da alíquota parcelado, então, eventualmente, teria um Comicotas em 2023 ainda, para realizar uma parcela desse pagamento ainda em 2023. Alguns clientes também, alguns cotistas, optaram por fazer aquele parcelamento em 24 vezes. Então, assim, a gente conseguir lidar com tudo isso envolveu muita gente. Então, essa implementação foi um grande sucesso. Mas é isso, assim, acho que da perspectiva de fundos fechados, esse diferimento, de fato, assim, a gente tinha muita preocupação com esses fundos líquidos, especialmente quando a gente está falando de FDICs. E aí, só para lembrar, assim, a gente agora já acostumou, mas o fato é que quando a gente falava de FDIC lá em 2023, não tinha uma regra específica tributária para ele, então a gente ficava na regra geral ali de fundos fechados. Então, eventualmente, eu tenho um Comicotas em relação a esse fundo, poderia ser desastroso para a indústria. Então, junto à CERT, a gente construiu um conceito relativamente bacana aqui para conseguir lidar com isso. Então, só esse pequeno parênteses aqui. Ótimo. Legal, Marcela. Acho que realmente essa visão é muito interessante. Aí é um resumo da 4754. Como a gente falou, o Comicotas para os fundos fechados, a padronização das alíquotas de 15% para longo prazo e 20% para curto prazo, o fim da tributação no resgate para os fundos exclusivos e a alíquota de 15% para investidores não residentes, com exceção do fundo de ações. Aí o Samuel citou agora há pouco a questão da entidade de investimento, né? A definição na lei, né, que depois passa a ter a resolução CVM, ela diz justamente sobre a exceção à regra geral, né? Ou seja, qual que é a entidade de investimento para ter um regramento específico que não está sujeito a comicotas. Essa definição, que depois veio pela resolução 5.111, ela ainda é objeto de muito questionamento, né? Então, queria ouvir de vocês aí, pode seguir primeiro o Samuel, depois a Marcela, sobre essas diferenciações aí que vocês enfrentam no dia a dia. Acho que aqui é um ponto interessante de mencionar, acho que principalmente com FIPs, né? Acho que foi a primeira grande medida provisória tentando atingir ali fundos que eram estruturas de planejamento patrimonial, daquilo que o governo chamou por muitas vezes de super ricos, e tentava sempre atingir estruturas de planejamento patrimonial que estavam organizadas por meio de FIPs. Então, essa diferenciação aqui de entidade de investimento, ela surge primeiro nesse contexto, tá?
tentando separar um pouco aqui o que é um FIP que, de fato, é um veículo utilizado para uma entidade de investimento com prazo determinado. Daí a gente vai ter diversas características específicas que, infelizmente, não vai dar para a gente abordar aqui no tempo que a gente tem. Acho que daria uma palestra só sobre entidade de investimento em FIP e FDIC e tudo mais. Mas acho que, dando esse contexto geral aqui, essa exceção para a regra geral veio exatamente tentando fazer uma diferenciação prática de fundos que são usados como mecanismos de planejamento patrimonial, então para fundos que são exclusivos ou que tentam reter recursos aqui e se aproveitar na forma que o governo talvez tenha enxergado aqui na exposição de motivos da lei, como uma vantagem indevida aqui por ter acesso a esse tipo de estrutura, do que é aquilo que são entidades de investimento que são utilizadas efetivamente os veículos para fins de investir dinheiro na economia, no mercado de capitais como um todo, e ter retorno sobre esses investimentos. Então, que teriam algum prazo determinado, tem gestão independente específica aqui, conforme esses requisitos que estão na 5.1. E acho que é importante que isso veio para a FDIC, tem um pouco de dificuldade também aqui de classificar ou de talvez qualificar um pouco isso sobre FDIC. Acho que a Marcela vai ter pontos importantes para poder complementar sobre como que isso é visto na prática, porque no fim do dia isso acaba sendo uma responsabilidade que recai sobre o administrador. Então, no dia a dia da Marcela, tenho certeza que ela tem inúmeros casos em que tem que ficar olhando aqui, tentando enxergar a estrutura, com algum risco e uma responsabilidade tributária aqui sobre o BTG, para tentar olhar e falar, olha, isso aqui classifica na exceção ou não, e tentando mostrar e negociar até com as outras partes da estrutura para dar alguma solidez aqui para fugir desse risco tributário. Não, perfeito. Eu acho que, assim, quando a gente começou a falar sobre eventualmente tratar um FIP como entidade ou não entidade de investimento, e isso tem impactos fiscais ali na primeira medida provisória, não se sabia muito bem como que isso viria. Se a gente teria que tratar o próprio FIP como pessoa jurídica, e aí, para o pavor dos administradores, que tipo de obrigação acessória a gente teria que cumprir. Então, entrega de ECF, como que eu faria? Se eu teria que tratá-la basicamente como a gente trata as nossas controladas, com um time só dedicado a isso. Então, quando veio essa nova ideia com a MP, a gente conseguiu, de fato, implementar, assim como o mercado conseguiu implementar, só que, ao mesmo tempo, é justamente o que você falou. Então, hoje, quando a gente olha essa resolução do CMN, primeiro que ele traz situações exemplificativas do que eu considero como não entidade de investimento, o que, por si só, já traz bastante insegurança, né? Então, até pode ter aqui algum tipo de questionamento sobre a legalidade estrita, se de fato uma situação que não está ali expressamente prevista poderia me levar a aplicar um come-cotas aqui em relação a esses fundos. E mais do que isso, esses exemplos, eles são muito ligados a fundos com participação societária, só que ao mesmo tempo, esse conceito ele também é aplicável aos FDICs, que não possuem participação societária. Então, a gente acaba ficando, assim, a análise com certeza é muito caso a caso, mas a gente fica, assim, nessa dúvida de, então, como que eu vou transpor esses conceitos para um FDIC? Então, a gente já debateu muito o assunto. Normalmente, quando a gente trata sobre esse conceito em relação aos FDICs, a gente tenta entrar um pouco mais no quanto que, eventualmente, algum cotista poderia atrapalhar ou diminuir a discricionariedade do gestor. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica, bom, mas como que eu vou comprovar isso? Né? Assim, é uma situação bastante delicada, especialmente a gente vai chegar lá, né? Mas quando a gente está falando de reforma de BES-CBS, que é um conceito que também foi adotado naquela regra. Então, hoje, acho que esse é um dos principais pontos de insegurança que acabou restando com a lei 14754. Legal, Marcela. Acho que realmente essa questão da entidade de investimento vai ser um grande problema em relação à reforma tributária. Mas só para fechar aqui, então, a gente tem os fundos de ações com alíquota única de 15%, né? Não tem o come-cotas, requisito mínimo de patrimônio, os dividendos isentos e a compensação permitida com os ganhos do mesmo fundo. E os fundos de investimentos financeiros tem a tributação dupla, né? A regra tributária depende da composição da carteira do fundo, e você tem a mesma questão dos 67% de ações. Acho que isso é basicamente o que o mercado já conhece, né?
Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, a gente fez uma tabela comparativa, né, de como que hoje estão essas questões e estão as diferenças entre os fundos. E aí, uma coisa que chama atenção é justamente a diferença dessas alíquotas de imposto de renda regressivo, né? A gente tinha, até antes de ontem, a tramitação da medida provisória 1303, né? Que todo mundo sabe, ela não vingou, né? Mas é interessante, dentro de tudo, inclusive, que a Marcela colocou, a gente vê como há a intenção em relação à tributação, né? Então, assim, a gente tem uma questão óbvia que o governo precisa, obviamente, de fundos, né? Precisa fazer um aumento de tributação, e essa medida provisória ela mirava especificamente a contribuição social das instituições de pagamento, né? Não para equivaler ali às instituições financeiras, as BETs, e os fundos. Com o fim da medida provisória 1303, a gente voltou à situação que tinha antes, mas é interessante a gente ver como o governo tentou fazer isso mais de uma vez e provavelmente, obviamente com apoio legislativo e tudo mais, vai tentar fazer novamente esse tipo de tributação, esse tipo de alguma mudança, que obviamente para quem usa esse instrumento financeiro nunca é benéfico. A gente sabe que existem, obviamente, abusos estruturais, abusos de estruturas, principalmente quando elas têm, digamos assim, poucos cotistas, estruturas exclusivas e tudo mais, mas a Receita Federal tem os mecanismos certos de prever e proibir planejamentos tributários que tenham o objetivo de você fazer um ilícito ali, de recolher menos imposto de uma forma artificial. O que acontece é que a gente vê pelas próprias exposições de motivos das medidas provisórias que há essa confusão, ou seja, eu estou tratando basicamente todo o fundo como um problema, vou exigir o máximo de imposto antes de qualquer realização e, inclusive, com as alíquotas médias, né, você também tem até um desestímulo, né, porque se você pensar que quem investe em menos prazo, quem em tese tem menos disponibilidade econômica, ele estaria sendo penalizado em relação a outras disponibilidades. E em relação à alíquota fixa, aí eu tenho, enfim, a diferença do que poderia ter acontecido. Marcela, queria ouvir de você aí sobre o fim da MP 1303, como que você viu vocês estavam esperando que isso aí virasse agora no final do ano, já para ir para uma aplicação rápida, como que vocês entenderam o fim dessa medida provisória e se vocês também entendem que provavelmente vai haver outras tentativas de uma mudança nessas regras? Carlos, eu acho que o principal ponto que me preocupa em relação a todas essas regras que a gente está conversando é que talvez o governo subestime um pouco a evolução tecnológica que elas implicam. Então, quando a gente estava falando de fundos fechados, era um mundo relativamente menor, quando a gente está falando de todas as aplicações financeiras possíveis. Só que quando a gente está indo, já deu bastante dor de cabeça, né? Bastante trabalho. Agora, quando a gente está falando de uma reforma ampla como essa, ela ser aprovada 3 meses antes do fim do ano é temerário. Então, o fato é que ninguém na indústria tem esse controle de vigência de regra que basicamente essa MP previa. Então, eu não conseguiria aplicar uma regra para os rendimentos produzidos até o fim de 2025 e os rendimentos dali para frente tributados a algum outro tipo de regra. Mais do que isso, imagina perdas. A própria MP ela tratava de formas diferentes as perdas realizadas até o fim de 2025 e aquelas realizadas a partir de então. Então, esse controle de vigência, assim, se a gente juntar, né, todas as pessoas competentes para fazer isso, é um projeto de 1 ano e não, assim, nunca seria de 3 meses. E isso foi levantado por muitas ocasiões em relação a essa regra e a outras regras que a gente tem visto. Até, né, split payment, por exemplo, foi altamente subestimado, né, o trabalho que isso daria. Então, eu acho que esse é um ponto de muita atenção para o governo, tá? Então, assim, de certa forma, a indústria como um todo recebeu com certo alívio, né, isso ter caducado. Acho que é uma reforma que ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais discussão para ser implementada, porque no conceitual funciona e é maravilhoso, mas acho que no prático acaba deixando a desejar.
Eu acho que o que, assim, foi o ruim de ter caducado essa MP é justamente o fato de que, putz, quando a gente está falando de investimentos offshore, eu consigo compensar perdas e ganhos. Então, um grande mérito quando a gente está falando da SMP é justamente eu conseguir compensar ganhos e perdas com qualquer tipo de ativo quando eu estou falando das minhas aplicações onshore também. Então, essa eu acho que foi uma perda relevante em relação à MP, mas eu acho que a gente consegue eventualmente trabalhar em cima disso nos próximos, né, nos próximos meses, nas próximas legislaturas. Por outro lado, também a gente teve um aumento, né, da alíquota, que no fim, no apagar das luzes da MP ficou em 18%, essa alíquota genérica, subiu de 17,5% para 18% para comportar também os JCP. E, no fundo, acabou ficando bastante distante dos títulos isentos também, que eu acho que é uma preocupação sobre como alocar esses recursos, né? Então, assim, vou acabar alocando em um tributo, em um título que ele é, justamente porque ele é isento, e não talvez por conta, né, assim, acho que a tributação que me leva a aplicar nele. Então, acho que esse ponto também gera uma certa preocupação para a indústria como um todo, né? Essa diferença ainda maior em relação a esses dois tipos de título. Por outro lado, a gente tinha bastante esclarecimento em relação à tributação também dos não residentes, isso também acabou sendo uma perda, mas ao mesmo tempo a regra ela queria tributar de forma mais gravosa os paraísos fiscais. Então, putz, hoje a gente tem bastante investidor, veículos em paraíso fiscal ou nessas jurisdições de tributação favorecida, justamente porque elas são transparentes e o investidor final acaba tributando esses eventuais rendimentos na jurisdição dele. Então, você tributar 25%, você acaba afastando esses hedge funds gigantescos, esses recursos que são bons, aqui para o Brasil. Então, isso, no fim, achei que foi bastante positivo ter caducado nesse sentido, tá? Acho que esses foram os, assim, se eu pudesse dar esses pequenos highlights, eu acho que esses serão pontos bastante relevantes. Acho que até complementando aqui, acho que esse é um ponto muito importante, Marcela, né? Acho que, como a gente comentou, desde 2017 a gente vinha discutindo eventuais alterações na tributação de fundo, e isso tem passado todos os anos por diversas mudanças nos diversos tipos de fundos e os impactos que isso podem ter aqui e ali. E acho que algo que até foi benéfico para a reforma que aconteceu lá em 2023 da 14754 é que teve bastante tempo de maturação, de conseguir pensar as consequências de eventuais mudanças. E acho que as discussões que a gente tem tido sobre tributação esse ano, tanto com o IOF, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto com os próprios assuntos aqui da 303, foi que talvez algumas coisas não tivessem sido tão pensadas assim, né? E que a gente precisaria certamente de, considerando o volume, o trabalho que isso envolve e os riscos que isso pode dar para o mercado, de uma forma direta ou indireta, e talvez não tão calculados aqui, a gente precisaria de um tempo de discussão muito maior. Então, acho que esse é, de fato, um benefício muito bom, é que talvez isso vá para o regime de um projeto de lei, para tentar uma mudança, de novo, mais abrangente, que seja discutida um pouco mais de calma aqui, com todo mundo que envolve, tentando pensar de uma forma mais abrangente as consequências disso, né? Muito na linha disso que você falou, acho que é muito salutar para o mercado, porque a gente já via muita receio dos clientes aqui em querer reestruturar estruturas que já estão colocadas há muito tempo, sem saber o que fazer, e a gente já passou por muita coisa aqui do lado de estruturação de fundos, que a gente fala, olha, gente, calma, a gente não sabe como vai ser, e às vezes você mexer na estrutura antes de saber o resultado é até pior, né? Então, é muito salutar que a gente tenha tempo efetivo para conseguir discutir todas essas estruturas e pensar nas consequências disso. E um exemplo da relevância disso é o IOF, que acho que é o que o Henrique vai falar em seguida aí. Eu acho que a questão do IOF, principalmente desses últimos decretos do governo, elas deixam bem claro como há obviamente uma falta de diálogo com o mercado, mas é também um imediatismo que não está sendo benéfico, não está sendo eficiente, né? A gente teve ali, no mesmo dia, a publicação de 2 decretos, né? Eu coloquei especificamente o 12499, que fala da cobrança do IOF no valor da aquisição primária da cota do FDIC, mas eu acho que a situação que aconteceu ela é mais temerária em si do que propriamente a questão da tributação, né? Então, assim, você teve 2 decretos no mesmo dia, praticamente, você teve um decreto legislativo para matar esse decreto presidencial e tem agora uma decisão do STF em caráter liminar
suspendendo parcialmente o decreto que revogou. Então, assim, é uma situação em liminar, né? Então, ou seja, você não tem um prazo específico, você tem uma baita insegurança jurídica, mas acho que ela mostra muito dessa falta de articulação, essa falta de conversa no mercado, que pode ocasionar questões como essa, como a gente falou da MP, que transitou, e, enfim, depois acabou não dando em nada, né? Então, queria ouvir da Marcela sobre as questões do IOF. Eu acho até, aproveitando o gancho que você mencionou ali no começo, acho que a carteira dos fundos, a ideia é que elas fossem de fato neutras, né? Tanto para fins de imposto de renda quanto para fins de IOF, tanto que sempre foi assim. E quando a gente teve essa mudança, o fato é que ela também afetou carteira de fundo. Então, hoje, se eu tenho qualquer tipo de fundo que aplica em um FDIC, pelo menos de forma primária, ele vai estar sujeito a essa tributação. E, inclusive, não foi previsto expressamente um waiver em relação a isso. Então, se eventualmente eu tive um FDIC que está aplicando em cotas de outro FDIC, eventualmente eu posso ter uma incidência em cascata que não faz no menor sentido. Então, a gente, assim, fora essa questão conceitual, o fato é que, mesmo quando a gente está falando de cotistas que não são fundos e que são tributáveis em geral, quando a gente está falando de um resgate de cotas, de uma amortização, o fato é que a gente não tinha a tributação na aquisição. Isso é uma novidade, 100% novidade. E como toda novidade, isso aqui demanda também um preparo. Então, vocês podem ver que no momento em que saiu esse decreto, de fato, a gente teve até alguns fundos que acabaram fechando para captação de alguns administradores, justamente porque não era possível fazer esse tipo de recolhimento. Ninguém estava preparado para isso. E quando a gente está falando de IOF, a entrada em vigor é, em geral, imediata, no dia seguinte. Aqui a gente ainda teve um pouquinho de prazo, né, para as cotas subscritas até determinada data. Mas o fato é que aqui também faltou um pouco desse senso, talvez, de realidade e de implementação. Então, aqui é um ponto super importante, é um ponto que tem sido trabalhado, e como vocês mencionaram, né, acho que parcialmente o decreto está suspenso por liminar, especialmente a parte do risco sacado, e pelo que a gente vê, basicamente essa nova tributação de FDICs, ela decorreu justamente desse risco sacado que o governo queria afetar. Então, o risco sacado acabou caindo, mas essa tributação não. Então, eu acho algo que ainda vai ter pano para manga aqui para discussão, tá? Acho que ninguém sofreu mais com esse decreto em termos de imediatismo que o pessoal que opera o câmbio, né? Porque realmente foi uma confusão absurda com todas essas mudanças repentinas e tudo mais. Então, realmente, quando a gente fala também em adequação de tecnologia, esse é um ponto que, sem dúvida, por o decreto não foi levado em consideração. Bom, aí a gente chega aí no nosso último tema, que é a reforma tributária, né? Como a Marcela já colocou lá atrás, existe uma perspectiva, né, em relação à tributação da EBS e CBS para aquelas entidades que não estão, né, nas hipóteses legais, mas eu queria só colocar um panorama maior. A reforma tributária, o que ela tem uma preocupação muito grande com o planejamento tributário abusivo, né? Então, a gente tem anos de discussões dentro da Receita, no CARF e no Judiciário de questões do que seria o planejamento tributário abusivo, e você não tem definições legais claras disso. Então, você tem a questão do proveito econômico, do que para que eu fiz o planejamento daquela forma, você tem discussões que nem sempre são 100% objetivas. Mas até então elas seguiam, pelo menos dentro do CARF, uma linha de raciocínio. O que a gente vê com a reforma tributária e com o PLP 108 que está em andamento, é uma tentativa de você coletar as informações, de você explicitar as situações que estariam relacionadas a esse abuso. E então, a legislação ela já tenta proibir que você faça qualquer tipo de planejamento que eventualmente seja abusivo. E, na minha opinião, eventualmente, pode acontecer uma confusão, né, de questões e eu perder uma instrumentação positiva como hoje é, né? Então, estava falando especificamente aí do FIAGRO, do FDIC e do FII, que podem entrar, tem as questões, né, do FDIC de não ser enquadrado como entidade de investimento e do FII, do FIAGRO, com as operações deles especificamente. Então, eu não sei de você, Marcela, mas assim, na minha opinião, a legislação ela não está
suficientemente clara, até porque ela se apoia nessas definições de entidade que dependem, né, de interpretação, depende da questão da CVM e tudo mais, de 100% de quando eu posso ou não ter esse tipo de tributação, o que, na minha opinião, pode deixar uma brecha para que você tenha questões mal resolvidas no futuro, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença aí do que a gente está vendo na reforma. Perfeito. Acho que, assim, sempre que eu tenho uma regra que abre muita margem para interpretação, ela é uma regra que não é boa. Então, quando a gente está falando aqui não só de, né, acho que uma coisa a gente está falando de come-cotas que eventualmente é um imposto devido, mas eventualmente não tem o diferimento. Aqui é uma definição sobre eu ser ou não contribuinte de um outro tributo por conta disso. Então, a mesma insegurança que a gente tem em relação àquele come-cotas, a gente vai ter aqui. Então, a gente estará sujeito, de fato, a interpretações dos órgãos fiscalizadores. Então, aqui eu posso ter os fiscais de IBS, os fiscais de CBS, olhando e, enfim, interpretando esse mesmo ponto. Então, eu acho que sim, é uma grande preocupação que nós temos, tá? Uma preocupação bem prática. E quando a gente está falando de FII e FIAGRO, eu sei que, enfim, a gente teve uma questão interessante aqui de trazer as regras de isenção da pessoa física cotista desse fundo e conectá-la com a possibilidade de esse fundo não ser contribuinte de IBS-CBS. Então, ficou um pouco salada mista, né? Mas eu acho que o que a gente, né, dentro dessa abertura da CERT, conseguiu, né, discutir um pouco mais, é que, eventualmente, o que eu faço quando esse fundo, algum cotista desse fundo, eventualmente, comprar uma cota a mais do que ele poderia para ser isento. Ou se, eventualmente, aqui já é uma falha da primeira regra, né, da 14754, como que eu consigo identificar quem são todas essas partes relacionadas que têm 30% do fundo? Então, hoje, assim, eu não tenho nenhum cadastro, como que eu faço? Tenho que olhar pelo sobrenome, eventualmente, se eu tenho clientes da mesma família, eventualmente eu consigo ver, mas eu acho que é uma regra que, assim, cujo controle é muito ruim e que vai ser aplicado aqui também. Então, pelo menos nesse último substitutivo que a gente teve do PL 108, a ideia é dar um pouquinho mais de gordura em relação a esses critérios que hoje são adotados para a isenção das pessoas físicas. Então, foram 10 pontos percentuais em relação aos 30%, então virou 40% em partes relacionadas, e da pessoa física, concentração individual de 10% para 20%. O que já nos ajuda em relação à implementação, porque a gente vai precisar pegar primeiro esse ponto da isenção do imposto de renda para depois chegar nesse ponto do IBS e CBS. Mas o fato é que eu ainda tenho essa insegurança em relação a esses 3 fundos, tá? Então, essas 2 regras, tanto do FII e do FIAGRO, quanto do FIDIC, que são pontos de atenção, com certeza, daqui para frente. Legal, Marcela. Acho que, sem dúvida, são pontos de atenção que ainda estão em discussão. Só para posicionar todo mundo aqui, a gente tem uma audiência bastante diversa aí, por conta da Semana do Investidor. Quando a Marcela coloca a questão da IBS, CBS, a reforma tributária, ela vai substituir impostos que hoje são coletados pela União, que é o PIS/COFINS, pelo Estado, o ICMS, e pela Prefeitura, o ISS. A dúvida, né, o medo que todo mundo tinha, e na verdade ainda tem, é que houvesse uma interpretação divergente, né, porque você tem um fiscal que hoje é da Receita e ele vai passar a fazer uma aplicação de um imposto que vai ter o mesmo fato gerador que o imposto municipal. Então, a gente tem um receio que a fiscalização entenda de forma diferente a tributação dos 2 impostos. Mas, nesse sentido, o PLP tem uma inovação importante e interessante, que é a unificação do contencioso administrativo, né? Então, nessa unificação de contencioso, a gente tem uma expectativa de que tenha menos divergência em relação aos entendimentos do próprio fisco, né? Hoje, por exemplo, quem está sujeito ao ISS pode ter uma interpretação completamente diferente de um município para o outro. E o sentido da reforma é justamente não promover nenhum tipo de disputa, né? Diga, Samuel. Acho que uma dúvida que acho que talvez algumas pessoas tenham, e vale, vocês são especialistas em tributação, explicar aqui, e daí acho que até conecta um pouco com um ponto que a Marcela já tinha destacado anteriormente, relacionado ao IOF ali, eu entendo, daí vocês me expliquem se eu estiver errado, por favor, porque minha especialidade não é tributação, mas o CBS e o IBS seriam impostos, por exemplo, no FIDIC, que incidiriam sobre a carteira do fundo, certo? E daí acho que essa é uma inovação importante aqui,
porque é algo que a gente não tinha até pouco tempo, e a gente já viu uma primeira tentativa do governo aqui de tributar a carteira dos fundos com o IOF, o risco sacado que acabou caindo, felizmente, aqui, e a gente tem de novo aqui agora no contexto da reforma tributária, mais uma tentativa aqui de começar a tributar a carteira dos fundos, e daí acho que queria um pouco da visão de vocês sobre isso, mas na minha ótica aqui de quem trabalha com fundo de investimento há quase 20 anos aqui e nunca teve a tributação na carteira, considerando o contexto de déficit fiscal que a gente tem vivido e até as próprias tentativas aqui de uma sanha arrecadatória um pouco maior para compensar o rombo fiscal, parece temerário, né? A gente começar a incluir tributos onde a gente já não tinha. Eu sei que, lógico, isso faz parte do contexto da reforma tributária, mas não parece muito econômico para mim. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como vocês enxergam essa tentativa de tributar a carteira e se vocês acham que isso é ou não uma tendência, enfim. Eu já fui um pouco opinativo aqui demais, mas vocês fiquem à vontade para... Eu não sei, Carlos, o que você acha, mas eu tenho uma preocupação, sim, em relação a isso. Então, eu tenho sentido um pouco que talvez, assim, como as instituições financeiras acabam sendo, né, o foco quando a gente precisa de arrecadação, aumenta a CSL, por aí vai, eu tenho sentido que os fundos, eles estão entrando mais ou menos nesse mesmo estigma. Sempre que a gente precisa de algum tipo de arrecadação, a gente vai para os fundos, enfim, então eu tenho bastante preocupação em relação a isso, desse estigma e desse literal estrangulamento dos fundos, né? Acho que é uma preocupação para a indústria, sim, esse foco que tem sido dado para esse tipo de instrumento que é super legítimo, enfim, super válido, e que deveria ser neutro, né? Então, eu tenho essa preocupação, sim. Eu acho que, sem dúvida, está relacionado a essa questão de você coibir o planejamento abusivo, né? Então, o legislador está querendo colocar no papel aquilo que ele acha que não deveria ser um fundo, né? Então, assim, o que não deveria operar como um fundo, o fundo funciona hoje nessa relação de condomínio, investimento futuro e tudo mais. O problema é que a gente sabe que essa legislação ela foi feita ao contrário, né? O legislador entendeu, olha, estamos mapeando aqui, isso é declarado, né? Estamos mapeando aqui que essas operações são feitas dessa forma, esse não é um entendimento que a gente entende que seja legítimo para esse tipo de instrumento, e a gente vai bloquear essas possibilidades. Então, o que está se desenhando, mas não é nada novo, isso já tinha, inclusive, em medidas provisórias passadas, é essa tentativa de tributação geral. Eu acho que é um caminho talvez um pouco sem volta, mas no fim do dia a gente vai ter uma divisão de quais são os fundos que continuam da forma que está e quais que não são, e aí, obviamente, esses fundos tributados, eles provavelmente vão ser instrumentos que vão deixar de ter efetividade aí de qualquer forma. Legal? A gente está encerrando aqui dentro do tempo aí esperado. Queria que vocês dessem uma informação geral, aí, uma finalização aí do nosso webinar. Marcelo, por favor, se você puder começar aí o nosso encerramento. Perfeito. Acho que a gente está no meio de uma discussão aqui em relação a fundos, então acho que a gente ainda tem bastante água para rolar embaixo dessa ponte, acho que tem bastante coisa para acontecer ainda, os fundos eles ainda estão dentro desse foco, né, de transformação, então com certeza vai ter bastante coisa para a gente acompanhar. Já aconteceu muita coisa nos últimos anos, acho que a gente conseguiu repassar aqui, né, quais foram as principais questões que tiveram envolvidas, né, durante todo esse tempo, mas com certeza que provavelmente a gente vai precisar de mais uma rodada em breve para tratar sobre esse assunto. Sem dúvida. Eu acho que fico muito feliz também da gente poder discutir esse assunto, é um assunto muito relevante, acho que poderíamos estar num contexto muito pior aqui se a MP tivesse sido aprovada no último dia do prazo, do jeito que a gente falou, acho que com impactos operacionais e com impactos talvez não tão calculados aqui. E daí acho que o foco e até a demanda do webinar acabaria tendo sido muito maior, mas eu acho que, como a Marcela colocou, é um assunto que ele sempre está em pauta, a gente sempre vai discutir, ele está evoluindo, o governo tem olhado muito para essas estruturas e para a forma que os fundos acabaram sendo implementados aqui como um mecanismo de planejamento tributário. O Henrique falou bastante aqui sobre planejamento tributário abusivo.
é um conceito que para mim é até um pouco estranho, tá? Acho que confesso que eu tenho alguma dificuldade de entender exatamente como que pode, né? Se eu estou jogando dentro das regras, como é que isso pode ser abusivo? Mas eu entendo aqui, acho que a lógica do que o governo está tentando fazer. E acho que a gente tinha alguns benefícios aqui de simplificação da tributação na MP. Acho que tem certos aspectos, sim, que ainda precisamos discutir na tributação dos fundos para evoluir, para conseguir facilitar mesmo a estruturação dos produtos, a colocação desses produtos e até a equiparação com produtos offshore que a gente vê em estruturas em outros países aí que estão talvez um pouco mais desenvolvidas que a gente. E é muito importante, então obrigado aqui, agradecer mais uma vez a Marcela pela presença. Acho que esse viés prático aqui é muito importante mesmo de entender não só, olha, como é que a regra funciona, mas como é que a gente coloca essa regra em prática no dia a dia, qual que é o impacto que isso tem. É muito interessante a gente ouvir isso no dia a dia. E a gente está à disposição aqui para poder ajudá-los nas dúvidas que vocês tiverem nas estruturações, na aquisição de algum valor imobiliário, no que for relacionado a esse tema aqui. Tanto o time do BTG quanto a gente aqui no Fialdini estamos sempre à disposição. E obrigado. E Carlos, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Marcela, aí, pela participação super especial. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Acho realmente que se a MP tivesse passado, a 1303 tivesse passado, a gente certamente teria assunto aí para umas 2, 3 horas, mas de termos até para o Brasil não seria uma coisa positiva, né? Então, acho que foi melhor assim, sem dúvida, e teremos mais assuntos em breve, assim, essas questões estão colocadas. Obrigado, gente, esse conteúdo aí vai ser disponibilizado nas plataformas. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.